Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje a gente vai ver um exemplo prático do escoamento de ar através de obstáculos aquecidos. Então, primeiro eu vou descrever o problema. A gente vai estudar a convecção de ar forçada através dos obstáculos aquecidos em um canal. Então nós teremos aqui uma entrada de ar, esse ar vai estar com uma vazão de 1.200 litros por minuto, com uma temperatura de 10 graus Celsius. Esse ar vai passar por esses objetos eles vão estar aquecidos com um fluxo de calor de 1.000 watts por metro quadrado, e no final a gente vai analisar as propriedades do ar nessa região de outlet. Né? Então essa condição inicial que a gente vai setar uma pressão de saída de 0 Pascal, porque vamos setar, como já vimos anteriormente, a pressão de operação no valor de 1 atmosfera. Né? Então, resumindo, o objetivo principal, são dois objetivos principais nessa nossa simulação. Primeiro é determinar a temperatura máxima na superfície dos objetos, né? E também determinar a distribuição de temperatura do ar através do canal. Né? E também será um outro dado que a gente vai calcular, vai ser a perda de pressão, né, dentro do escoamento através do canal. Né? E um ponto bastante interessante para pontuar nesse exercício prático é a apresentação a gente vai apresentar diferentes formas de realizar o pós-processamento de uma simulação no Fluent. Né? Através dessa simulação, dessa geometria aqui, analisando, a gente pode perceber que é possível a gente definir um plano de simetria para simplificar a geometria, para simplificar a nossa malha e diminuir o tempo de custo computacional. Então a gente vai dividir essa geometria em duas partes, onde esse objeto central vai ser dividido ao meio. E vamos simular simplesmente metade desse domínio, correto? Então agora a gente vai iniciar a nossa simulação, o nosso caso, direto da geometria. Eu vou explicar as regiões dentro do Fluent Meshing. Então a gente vai pular a parte da geometria que ela já está definida. Vamos direto para o Fluent Meshing. Pronto, chegamos aqui no Fluent Meshing. Então sempre o primeiro passo é definir qual workflow que nós iremos utilizar. Então nesse caso vamos usar Watertight Geometry. E o primeiro passo é importar a geometria de interesse. Né? Vamos importar esse arquivo aqui, object4simboy.scdoc. Okay? Vou clicar em importar, ok. Pronto, a geometria ela foi importada, né? Então aqui é a geometria sem um clipping plane, e eu vou inserir esse clipping plane para que a gente possa analisar um pouco a configuração. Então é interessante notar que além do meu domínio fluido, que seria a região desse canal, certo? Nós também temos uma outra região dimensionada aqui em azul. Essa região a gente chama de Body of Influence, que traduzindo seria um corpo de influência. Essa região ela foi definida nessa geometria por qual objetivo? O objetivo principal é capturar melhor os gradientes nas regiões próximas aos objetos. Né? Para a gente definir agora o nível de refinamento dos elementos, então a gente começa pensando que a altura do canal ela tem 185 milímetros. Né? Então o maior elemento da malha superficial ele vai ser definido 10% desse valor. Né? Então logo vai ser de 13,5 milímetros. Né? Agora, dentro dessa região do Body of Influence, do BOI, a gente vai definir um refinamento maior, logo um tamanho de elemento máximo menor. Então a gente pode definir como metade desse valor definido para a malha global, então vai ser de 6,75 milímetros. Né? Não existe como a gente definir uma resolução exata da malha necessária para que a gente possa capturar todos os efeitos, todos os fenômenos. Né? Então a gente é indicado que a gente sempre inicie com estimativas a partir das dimensões da geometria, também a partir de algumas características do escoamento, ou caso você tenha tido experiências anteriores com casos semelhantes. Né? E de toda forma, é sempre muito importante realizar um estudo de refinamento de malha
para verificar se a resolução da malha que você definiu ela foi suficientemente adequada. Então vamos lá. Então depois dessas explicações sobre essa região de Body of Influence, a gente vai começar a inserir esses dados dentro do Fluent Meshing. Então ele pergunta, você gostaria de adicionar um local sizing? A gente vai clicar que sim, né? A gente pode chamar esse local size de boy1, boy1. O local size control type, nós vamos selecionar o body of influence, certo? E vamos colocar um valor de 6.75. Desculpe, 6.75, conforme explicado anteriormente. E a gente tem uma região aqui, já chamada esse named selection aqui, que é Object Foreseen Boy Body, certo? Já é o boy. Então a gente seleciona essa região e clicamos em Add Local Sizing. Esperamos ser criado. Pronto, já foi definido. Agora nós vamos para o próximo passo, que seria gerar a malha superficial. Então, novamente, utilizando 10% daquele valor mínimo da nossa região, digamos, de referência, que seria os 135 milímetros. Então, aqui nós definimos um tamanho de elemento máximo de 13,5 milímetros. O restante dos valores a gente pode deixar com o valor default. E clicamos em Create Surface Mesh. Pronto, nossa malha superficial foi criada. E a gente pode dar um zoom e eu vou tirar um pouco o Clipping Plane, só para a gente poder analisar melhor. Se olharmos aqui essas regiões, há um certo refinamento nas faces dos objetos que ele está um pouco excessivo e para nós não teria esse interesse, né? Então a gente pode, comparado com a região com a face superior, as faces laterais elas estão com um refinamento muito excessivo. Então a gente pode redimensionar, certo? Utilizando a opção de Modify Mesh Refinement. Correto? Então eu vou clicar com o botão direito em Create Surface Mesh, Insert New Task e Modify Mesh Refinement. Então aqui para Local Size a gente vai colocar aquele valor que a gente tinha definido do Body of Influence, que seria 6.75. Correto? E vamos colocar em todos os Wall Objects para que ele refaça esse refinamento. Na verdade, ele vai retirar esse refinamento a partir dos dados que nós inserimos aqui. Então, eu vou clicar em Modify Mesh Refinement. Pronto, se compararmos novamente, aquele refinamento extra desnecessário ele foi eliminado das faces dos nossos objetos, né? O único local que ele manteve foram os locais de curvatura, que são, que são as definições padrão do Fluent Mesh, a gente não alterou. Então ele manteve esse refinamento para que ele pudesse capturar essa região da geometria. Correto? Agora nós vamos para o próximo passo seguindo o nosso workflow, seria em Describe Geometry. Então, a gente pode clicar em The Geometry consists of only fluid regions with no voids. Então, a nossa região consiste somente da região fluido. Então, vou clicar nessa opção. E o resto eu vou manter tudo como com os padrões default e vou clicar em Describe Geometry. Correto? O próximo passo, eu vou confirmar se as minhas boundary conditions, as minhas regiões de boundaries, né, de limites, elas estão com as definições de condições de contorno corretas. Então o inlet está correto, de velocity inlet. O outlet está correto como pressure inlet, assim como symmetry e o wall objects. Então eu clico apenas em Update Boundaries. A próxima opção é para nós
confirmarmos e damos o Update Regions. Então nós temos a região fluido. Apenas para simplificar, em vez de estar chamada em Fluid, a gente pode só simplificar e chamar de Fluid diretamente. E clica em Update Regions. Agora nós partimos para o próximo passo, que seria o definir a região de camada limite, a malha na região de camada limite, os Boundary Layers, certo? Então, eu vou manter o nome de Smooth Transition 1. Aqui o número de camadas eu vou aumentar para 5 para poder ter captar um pouco melhor os efeitos da camada limite próximo à parede, correto? E vou clicar em Add Boundary Layers. Pronto, essa é a única, só para confirmar, que eu esqueci de comentar aqui, quando a gente clica aqui em Add Boundary Layers, a gente tem que ter certeza que quando a opção de Grow On está em Only Walls, correto? Então vamos agora criar a nossa malha volumétrica. A gente vai mudar, em vez de poliedra, a gente vai criar uma malha PolyXCore. Então já foi conversado sobre esse tipo de malha nas aulas de Fluent Mesh, né? Então a gente já sabe quais são as vantagens desse tipo de malha. Então nós vamos criar aqui em Create Volume Mesh e aguardar a criação da malha volumétrica. Pronto, nossa malha volumétrica ficou pronta. A gente pode dar uma analisada no como ela ficou. Então nós temos aqui os elementos próximo à parede, que é a região de boundary layer da camada limite, certo? A gente tem aquele peel layers que nós tínhamos definido apenas de uma. Então a gente tem uma camada de transição da poly entre a poly e a X-core, certo? E o resto nós temos uma malha hexaédrica na maior parte do nosso domínio. Ok? Então, outro ponto importante para verificarmos seria um Minimal Orthogonal Quality, onde na nossa malha ficou como 0.2, que é um ótimo valor. Com isso, nós temos nossa malha pronta e podemos ir direto, clicando em Switch to Solution para o Fluent. Ok, então chegamos aqui no Fluent, né? E como sempre, o primeiro passo é confirmar se está tudo ok com a nossa malha. Então nós clicamos aqui em Mesh, em Check e Perform Mesh Check. Pronto, apareceu aqui, não apareceu nenhum warning. Temos o Done a partir de Check in Mesh. E uma outra função que eu sempre gosto de fazer também, já foi mencionado isso, mesmo que a malha já tenha sido feita a análise da qualidade da malha dentro do Fluent Meshing, quando a gente chega aqui no Fluent, faz um double check, então a gente vem em Mesh Quality, Evaluate Mesh Quality, a gente pode ver aqui que o Minimum Orthogonal Quality está em 0.2, como já estava anteriormente no Fluent Meshing, correto? Então agora a gente pode dar avanço no nosso setup. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar em Units e vou mudar as unidades de temperatura para ficar mais simples da gente interpretar e trabalhar com os dados. Então eu vou clicar aqui em Temperature e vou mudar de Kelvin para graus Celsius. Já cliquei em C e eu posso já fechar esta janela. O próximo passo eu vou mudar para Physics. E como nós estamos trabalhando com temperaturas, nós queremos saber o aquecimento, sem dúvidas é necessário a gente considerar e ligar a equação de energia, correto? Em Operating Conditions, nós vamos manter a pressão de uma atmosfera, ou 101.325 Pascal, correto? Não vou considerar a gravidade, nesse nosso caso, a gravidade não tem uma influência no escoamento, então eu vou clicar em, ou posso desconsiderar essa influência, eu vou clicar em OK. Em relação ao modelo de turbulência, como nós já sabemos, o modelo de turbulência padrão das versões mais atuais do Fluent, da ANSYS, do Fluent ANSYS, ele é o K-ômega SST, então a gente vai manter as configurações padrão também do modelo de turbulência. O próximo passo a gente vai setar qual que é o material que a gente vai usar. Então eu vou clicar aqui em Materials e
já temos como default o ar. Então, todas as propriedades e características do ar elas estão nessa caixa já setadas. Eu vou simplesmente fechar porque não preciso fazer nenhuma alteração. Eu vou clicar aqui em Zones, em Cell Zones, certo? Vou clicar em Fluid, que é a única zona que eu tenho no meu domínio. E vou ver que já está setado como dentro dessa zona é o ar. Então, não preciso alterar nada e deixo como já vem padrão no Fluid. Então, o próximo passo, nós vamos setar as condições de contorno, correto? Para ficar mais fácil a visualização, é sempre interessante trocar aqui, agrupar, né, por Zone Type. Então, já cliquei, já agrupamos agora por zonas, certo? Primeira coisa que nós faremos é alterar o inlet. Então, eu vou clicar aqui em inlet. Vai abrir a minha janela. E nós tínhamos comentado antes que o fluxo de ar ele vai entrar com uma velocidade de 0,617 metros por segundo. E a temperatura desse ar que está entrando no meu domínio é de 10 graus Celsius. Lembrando que eu alterei nas unidades, por isso que eu posso trabalhar diretamente com graus Celsius. E é só isso que a gente precisa setar aqui, o resto a gente deixa tudo como default e eu clico em OK. O próximo que a gente vai definir é o outlet. No outlet, a gente vai manter a pressão da saída zero. Por quê? Porque a pressão de operação nossa é de 1 atmosfera. Então a gente quer que na saída do nosso canal tenha a pressão de 1 atmosfera. E eu vou manter o thermal, a temperatura na saída, a temperatura de 27 graus, 26,85 graus Celsius. Então não vou alterar. Na verdade, foi só para mostrar mesmo, nenhuma alteração foi feita dentro do nosso setup do outlet. Eu clico em OK. E como a gente já tinha visto anteriormente, tanto em internal como symmetry não é necessário setar nada das nossas condições de contorno. Então nós vamos direto para as condições de contorno de parede, onde nós teremos duas regiões, uma chamada Wall e a outra chamada Objects. A região de Wall, que é a parede do canal, ela vai manter as condições padrão do Fluent, né, que é de parede adiabática e de condição de não escorregamento, que é o No Slip Condition. Né? Então a gente não precisa realizar nenhuma modificação nelas. Aonde a gente vai inserir uma condição de contorno é no All Objects, conforme a gente tinha comentado antes, nós vamos fixar um fluxo de calor nessas superfícies. Né? Então eu vou clicar aqui em Wall Objects, vai abrir a janelinha, eu clico em Thermal, já está em Heat Flux, só que em vez de 0, eu vou colocar um fluxo de calor de 1000 watts por metro quadrado. E vou clicar em OK. Pronto, setamos todas as nossas condições de contorno e já podemos preparar quais serão os nossos monitores, o que a gente vai acompanhar para poder checar a convergência da nossa simulação. Então eu vou clicar aqui em Solution, vou em Definition, New, Force Report e Drag, para nós acompanharmos o arrasto, né, gerado por nesses objetos que nós temos aquecidos. Então eu vou chamar esse report de Obstacle Drag Report. Eu vou querer que o meu output seja a força de arrasto, a região serão os wall objects, que são os objetos, e é muito interessante a gente notar aqui, né, que a direção de fluxo de ar principal dentro do meu duto, ela está na direção Z. Portanto, essa força de arrasto, ela não está, a gente não vai calcular ela em relação ao eixo X, mas sim em relação ao eixo Z. Ela estará alinhada com o eixo Z. Então, por isso que há essa troca na direção do vetor força. E eu vou clicar aqui em Create Report Fire, Report Plot, para que eu possa acompanhar durante a simulação
esses critérios. Eu vou clicar em OK. Próximo definition que eu vou criar, eu vou clicar em Definitions, em New, Surface Report e Mass Weighted Average, que é a média ponderada pela massa, né? Então eu vou clicar aqui vou clicar no nome, vou definir o nome, então eu vou chamar de Outlet Temp Report, ok? E o que eu vou acompanhar vai ser a temperatura estática e vai ser no outlet. Então vai ser a temperatura na saída, eu quero que ela estabilize e não modifique mais conforme as minhas iterações são realizadas. Eu vou clicar novamente em Report File e Report Plot para poder acompanhar da maneira correta e clico em OK. Correto? O nosso setup da simulação ele está completo. Então eu já posso inicializar, clicar aqui direto em Initialize, que ele vai gerar aquela inicialização híbrida automaticamente. Caso eu tivesse interesse em realizar uma inicialização de uma maneira diferente, eu posso clicar aqui em Initialization e vai me mostrar as opções de inicialização que eu posso realizar, correto? Então, com a simulação já inicializada, eu venho aqui em Run Calculation, eu vou setar um número de iterações de 350 iterações, que já serão suficientes para alcançarmos a convergência desejada, e vou clicar em Calculate. Enquanto o meu cálculo se inicia, eu posso relembrar que a gente pode acompanhar enquanto a simulação está sendo realizada, tanto os resíduos como os dois reports que eu criei, certo? Que é acompanhar o arrasto do objeto e a temperatura na saída. Então, agora que a simulação já iniciou, eu vou aguardar a simulação terminar e eu retorno assim que ela estiver finalizada. Pronto, a nossa simulação foi concluída, né? Nós convergimos, ela alcançou o critério de convergência imposto pelos resíduos. A gente pode também visualizar que o arrasto, a força de arrasto também foi estabilizada, os resultados não estão mais variando com as interações, da mesma forma que a temperatura no outlet, na saída. Então a gente considera que, seguindo esses padrões de convergência, nossa simulação ela convergiu. A gente pode ainda ir um pouco mais a fundo e verificar outros padrões, como balanço de massa e balanço de energia. Então, eu vou clicar aqui em Results e em Fluxes. No Flux Reports, que seriam os reports de fluxos, certo? Eu vou clicar em, já está em Mass Flow Rate, e eu vou analisar em relação ao inlet e o outlet. Então, o que entra de massa no meu sistema e o que sai de massa do meu sistema. Eu vou clicar em Compute e temos um valor bastante baixo. Então, isso pode são 7 ordens de magnitude menor do que os valores mostrados no que entra e o que sai de fluxo de massa. Então a gente pode considerar que nosso balanço de massa foi alcançado, a gente convergiu. E o outro parâmetro que vamos analisar é o balanço de energia. Para analisar o balanço de energia, eu vou selecionar todas as superfícies do meu domínio, exceto simetria interior, e vou clicar em Compute. Mais uma vez, quando a gente compara em relação à energia, né, em cada uma das nossas superfícies, o valor net, aqui esse valor da média de que entra e o que sai de energia do nosso sistema, ele é muito baixo. Então eu posso considerar mais uma vez que o meu balanço de energia também foi satisfatório. Então nós clicamos em Close. Nós podemos também aqui clicar em Forces para calcular a força de arrasto causada pelo nosso objeto. Então eu vou clicar em Forces, vou mudar a direção, como eu já tinha feito no Report, que é na direção Z, que eu tenho que está direcionado o meu fluxo passando pelos objetos, e vou clicar em Print. Então aqui embaixo nós podemos ver os resultados da força de arrasto no nosso objeto. O Fluent ele divide
essa força em duas parcelas, uma parcela referente à pressão e outra parcela viscosa. Então, o valor total da força de arrasto está escrito aqui em total e está aqui embaixo. Esse é o valor da força de arrasto do meu objeto. E também é possível verificar os coeficientes de pressão, tanto, de novo, ele é dividido em pressão, a parcela viscosa e o total, correto? E agora nós clicamos em Close, clicamos em Surface Integrals, vamos dar uma olhada na maior temperatura que a gente tem no nosso objeto. Então, relembrando esse tutorial, esse exemplo prático, o objetivo dele é também testar muito essa questão do pós-processamento dentro do Fluent. Então, a gente está analisando diversos padrões, resultados que a gente tem acesso, que a gente pode descobrir ao obter os resultados da simulação. Então, eu vou clicar aqui em Report Type, e agora nós vamos usar um novo, que é o Vertex Maximum. Ok? O que é esse Vertex Maximum? Ele vai procurar qual é o vertex, né? Qual é o vértice da minha superfície, que eu vou selecionar, onde tem o maior valor. Então, eu vou clicar aqui em Wall Objects, e dentro de todas as superfícies dos meus obstáculos, ele vai procurar qual é o valor do maior vértice. Então, eu vou clicar em Temperature, Static Temperature, vou clicar em Wall Objects e ele vai calcular qual é essa temperatura, qual é esse vértice com a maior temperatura, que no caso é de 288 graus Celsius. A gente pode tirar como uma conclusão que esse sistema de ventilação, esse sistema de resfriamento, ele não é tão útil assim, ele não está sendo tão eficaz, né, como a gente desejaria. Então, esse é um tipo seria interessante a gente pensar numa maneira de resfriar melhor esses objetos, para que uma temperatura máxima não fosse de 288 graus Celsius. Tá? Esse é um exemplo de conclusão que pode ser tirado de uma simulação como essa. Eu vou clicar agora, na verdade eu não preciso sair aqui de Surface Integrals, eu vou mudar para Area Weighted Average, eu vou mudar para pressão e manter pressão estática. Eu sei que vocês não podem me responder, mas pensem bem, qual será o dado que eu estou querendo extrair? Pensando que a gente já fez anteriormente em outros exemplos, qual é o dado que eu quero extrair daqui? Então, só para responder já diretamente, a gente vai analisar agora a perda de pressão no sistema, certo? Em relação ao que entrou de pressão, a pressão na entrada e a pressão na saída. Então eu vou clicar em Inlet e Outlet e vou clicar em Compute. Tá? Esse valor aqui, ele não representa a perda de pressão do sistema. Por quê? Porque ele vai fazer uma média entre o que entra e o que sai. Correto? Então, se eu quiser saber a perda de pressão, a perda de carga do meu sistema em relação ao quanto ele perdeu nesse caminho do duto em relação a quando ele entrou e quando saiu, eu analiso esse resultado somente no inlet. Então, a outra opção, na hora de eu colocar compute, computar direto no inlet. Por quê? Porque o outlet eu coloquei como zero, certo? Como pressão atmosférica. Então, essa diferença entre os dois, eu sabendo que o outlet é zero, é, a pressão calculada na entrada vai ser a perda de carga do meu sistema. Correto? Agora eu vou clicar em Close e vamos começar a trabalhar nesse pós-processamento agora mais visual, né? O que muitas pessoas chamam de Colorful Fluid Dynamics, para CFD, a gente consegue, na verdade, retirar diversas informações muito importantes, além de apenas imagens coloridas. Essas imagens coloridas elas têm muito significado se utilizadas da maneira correta. Então eu vou vir aqui em Results, certo? Eu vou clicar em Mesh e vou clicar em New. E aí eu vou selecionar o que eu quero enxergar da minha malha. Eu quero enxergar só as regiões de parede, então eu vou desselecionar o Inlet, o Outlet e o Symmetry e vou clicar somente no Wall e no Objects. E eu vou tirar a opção de Edges,
para que não seja mostrada na minha tela, na minha interface gráfica, as linhas da malha. Então, dessa forma, ele vai mostrar somente as faces. Eu vou clicar em Save Display, correto? Então, pronto. Aqui está o que a gente chama de Mesh Display, somente das faces de superfícies da parede, que é o que nos interessa por agora. Ok, então agora nós podemos fechar essa janela de Mesh Display e vamos criar superfícies, né, planos, para que a gente possa obter resultados nessas regiões. Então eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em Create, certo? E vou clicar em Surface e Plane Surface. Pronto, apareceu essa janela de Plane Surface. E é muito interessante que com as versões novas do Fluent a gente tem essa interação muito maior com a interface gráfica. Então eu posso definir a posição, né, do meu plano a partir da interface gráfica diretamente. Então primeiro eu vou trocar aqui de YZ, o plano YZ, para ZX, correto? E aí se eu quiser mexer, eu posso mexer diretamente arrastando para cima, para baixo, certo? Nas diversas direções que eu posso visualmente procurar qual seria a minha de interesse, talvez aqui, talvez mais para cima, correto? Mas caso eu já tenha essa informação antecipadamente, porque eu visualizei, eu já tenho as informações de CAD, eu que criei a geometria, eu sei exatamente, eu posso vir aqui. Nesse caso, eu vou selecionar no eixo Y 0.015, certo? Vou chamar essa superfície, eu vou dar um nome para ela, então eu vou chamar de Y Plane Obstacles. E vou clicar em Create, certo? Eu posso criar também um outro plano para eu poder analisar, só que agora não mais no eixo ZX, mas eu vou criar no YZ. Novamente, se eu quiser, eu posso visualizar manualmente, então eu posso trocar a posição do meu eixo manualmente, então eu posso arrastar para a direita, posso arrastar para a esquerda e procurar a região do meu interesse, de maior interesse para mim, correto? Nesse caso aqui, eu vou definir essa região como 0.07, ok? Vou mudar o nome novamente para X Plane Obstacles e vou clicar em Create. Clico em Close. Pronto, nós já temos dois planos, correto? Agora, onde ficaram esses planos caso eu queira acessar eles para fazer algum pós-processamento? Eu venho aqui em Surface e temos aqui as nossas duas superfícies já criadas, ok? Nesse momento, essa janela aqui, ele do Task Page, ele não está sendo muito útil para a gente. A única coisa que está fazendo aqui é retirar um pouco de espaço da nossa interface gráfica. O que a gente pode fazer? A gente pode clicar nessa setinha aqui para colapsar essa região, correto? Agora a gente tem muito mais espaço para poder visualizar a nossa interface gráfica. Caso eu queira voltar ao Task Page, basta eu clicar nesta região aqui. Okay? O que eu vou fazer? Conforme eu comentei, essa interação entre parte gráfica e as abas do Fluent ela ficou muito mais dinâmica nas últimas versões. Então, caso eu queira chamar diretamente esses dois planos que eu criei na nossa interface gráfica, eu clico em uma, clico na outra segurando o Ctrl e arrasto diretamente para a minha interface gráfica. Pronto. Agora eu consigo ver esses dois planos que eu criei, certo? Eles ficam em evidência aqui, mostrando também os elementos da malha, mas depois eu posso colorir os planos da maneira que eu achar mais adequada, ok? Então, agora a gente vai criar um outro tipo de superfície, né, que é uma isosurface, ok?
Mas antes de eu criar essa isosurface que eu comentei, eu vou tirar esses dois planos da visualização. Então eu posso clicar em cada um deles, segurando Ctrl, para que os dois fiquem selecionados. Venho com o botão direito, clico em Hide, Selected. Pronto. Eu não quis apagar, eu quis esconder as paredes, certo? Quis esconder apenas as regiões que eu escolhi, que foram os planos. Então, agora nós temos de novo a visualização somente da malha. Então, eu posso clicar aqui com o botão direito na minha interface gráfica, clicar em Create Surface, Isosurface. Ok? Então, agora eu vou criar uma isosuperfície, primeiramente só para a gente ter uma visualização melhor. Eu vou jogar a minha geometria um pouco aqui mais para o lado direito. Pronto, agora nós temos aqui a janela de isosurface. Posso selecionar qual vai ser a constante que eu quero observar e criar essa isosuperfície. Então, vou colocar temperature e posso selecionar aqui manualmente um valor. Então, por exemplo, agora eu coloquei a temperatura fixa em 54 graus e ele está criando uma superfície onde todas as partes dessa superfície criada, ela vai estar obrigatoriamente com 54 graus. Eu posso modificar isso para uma temperatura maior e está mostrando todas as regiões do meu domínio onde a temperatura vai ter um valor de 30 graus Celsius. Então é um tipo de pós-processamento bastante interessante e importante para a gente identificar algum tipo de temperatura específica. Se fosse uma análise de dispersão de gases, a gente poderia saber quais são as regiões onde a gente vai encontrar uma certa concentração de um gás no nosso domínio. Então é um tipo de aplicação de pós-processamento bastante importante, bastante interessante. Então, nesse caso, a gente vai criar uma isosurface chamada temperature 25, tá? E eu vou selecionar aqui 25 graus Celsius e vou clicar em Create. Pronto, minha superfície foi criada aqui embaixo, eu posso clicar em Close. Ela não vai estar sendo visualizada. Caso eu queira que ela entre na nossa visualização, posso empurrar aqui, puxar para dentro da nossa interface gráfica. E pronto, agora nós temos a visualização da nossa isosuperfície no nosso domínio. E existe um outro pós-processamento também interessante, que é a gente criar um ponto onde a gente vai analisar quais são os valores de interesse nesse ponto exatamente. Então, eu posso clicar aqui em Surface, New, certo? E Point. Pronto. Aqui, esse point, eu posso dar o nome que eu quiser, a gente vai manter esse nome default mesmo, e eu posso colocar as coordenadas. Novamente, se eu não souber a coordenada, eu vou mexendo nele na parte visual. Se eu tiver uma região que eu sei mais ou menos onde eu quero, eu posso mexer nos três eixos e selecionar o local onde vai ser esse meu ponto, correto? Como eu já tenho as coordenadas que eu quero de interesse, que vai ser no meio dos meus objetos, dos meus obstáculos, então eu vou selecionar como 0,06 na direção X. Na direção Y eu vou colocar 0,015 e na direção Z eu vou colocar 0,3. Pronto, nós já temos o nosso ponto localização definida, conforme eu tinha mencionado anteriormente, correto? E agora eu vou clicar em Create e Close. Agora nós vamos para o próximo passo, na parte de analisar o que a gente pode fazer com esse ponto, é saber as propriedades que eu vou ter desse ponto. Então eu posso clicar em Surface Integral. E aqui no Report Type eu vou novamente, só que em vez de agora ir no Vertex Maximum, né, eu vou no Vertex Average, que na verdade seria a mesma coisa, como é um único ponto, ele não vai fazer diferença. Eu vou selecionar o meu ponto, deselecione o Inlet, vou selecionar meu ponto, e eu posso saber, por exemplo, qual é a temperatura exata naquele ponto que eu pré-defini. Então eu vou clicar em Compute, pronto. A temperatura de 30 graus é o que eu vou ter entre os objetos. Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma análise de resfriamento
e você precisa ter uma região que tem um sensor, tem alguma parte mais sensível ao calor, você precisa garantir que aquela região ela não vai aquecer a partir de um X valor. Então a gente pode definir esses pontos e defini-los como sensores, e a gente acompanha e verifica quais são os valores da temperatura nesse local. Então esse é um exemplo de aplicação, mas existem diversos outros que podem ser calculados. A gente pode, por exemplo, aqui em vez de temperature, também definir a velocidade do escoamento nesse ponto. Então nesse ponto o escoamento ele vai estar com a velocidade de 0,19 metros por segundo, correto? Entre pressão e vários outros pós-processamentos que a gente pode fazer dentro dessa opção. Agora, para continuar o nosso processamento, nós vamos criar contornos para que a gente possa verificar algumas propriedades do nosso escoamento de uma maneira bem visual. Então, eu vou clicar com o botão direito na minha interface gráfica, em Create, e vou clicar em Contours, correto? Então, primeiro eu vou definir o nome, então eu vou deixar como Contour, vou escrever Temperature, e vou escrever Symmetry, que é a região de simetria que eu vou criar. Então já vou deixar aqui Contours of Temperature, então vai ser minha propriedade de interesse, vai ser a temperatura, e o plano que eu vou criar, esse contorno, será na simetria. Vou clicar em Save Display. Agora eu vou fechar e vou fazer novamente o mesmo processo. Create Contour. Agora eu vou chamar de Temperature, só que agora eu vou escrever 25, porque é naquela região que eu tinha definido anteriormente como temperature 25, correto? Aquela superfície que a gente tinha criado, aquela isosuperfície, e vou selecionar ela aqui. Então, vou criar um contorno, vou clicar em Save Display. Pronto, criei mais uma região para que a gente possa analisar os contornos. O que a gente pode selecionar agora é criar uma cena. Uma cena você vai colocar diversas regiões que você tinha definido anteriormente e a gente vai agrupar todas elas numa mesma cena. Então eu clico aqui com o botão direito, clico em Create e venho em Scene. Então a gente pode selecionar o que a gente quer enxergar ao mesmo tempo. Então a gente pode selecionar aquele Contour Temperature que já está aqui na cena. A gente pode colocar o Contour Temperature de Symmetry e a gente pode colocar a malha. Só que se a gente não usar nenhuma, a malha aqui só para confirmar é aquelas regiões que a gente tinha definido como Mesh 1, seriam os obstáculos das regiões de parede que nós tínhamos definido anteriormente. Só que se eu não mexer na transparência dos meus objetos, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir enxergar nada, certo? Então eu vou criar uma certa transparência. Então, de uma maneira aqui manual, digamos assim, eu vou colocar para 51 a transparência do meu contorno de temperatura na simetria e vou colocar para 70 a transparência da minha região Mesh 1, certo? E vou clicar em Save and Display. Então pronto, vejam, nós temos aqui agora aquela região das paredes que a gente tinha definido anteriormente, então a gente consegue enxergar os objetos, a gente consegue enxergar aquela isosurface que nós criamos, onde nessa superfície toda a superfície está com 25 graus Celsius, e conseguimos também enxergar os contornos na região de simetria, correto? E eu vou só arrastar para cá para vocês verem que criamos duas legendas diferentes, uma para cada superfície que nós definimos anteriormente. Então agora a gente pode dar uma complementar esses contours com novas visualizações. Então vou clicar aqui em Cancel, certo? Eu venho aqui em Mesh com o botão direito e clico em Display. Temos novamente agora somente a região dos nossos objetos e das paredes. Agora eu vou criar um novo contorno. Então eu venho com o botão direito, clico em Create, clico em Contour. Agora eu vou dar o mesmo nome, vou dar um outro nome diferente para essa região que eu vou criar. Então eu vou clicar em Contour, eu vou escrever Contour Temperature. E agora eu vou chamar de Obstacles. Então eu quero saber as temperaturas nos obstáculos. E eu vou selecionar aqui
a região de Wall Objects para eu poder definir esse contorno. Clico em Save and Display. Posso clicar em fechar e vemos aqui agora a nossa superfície dos nossos objetos e a temperatura dessa superfície, certo? Então podemos analisar que essa região aqui lateral ela tem um aquecimento muito grande, certo? Em compensação, outras regiões onde tem um acesso, bate diretamente o fluxo de ar incidente, nós temos temperaturas menores. Então, regiões de recirculação vão apresentar valores de temperatura maior, nesse caso, onde o fluxo de ar que estava resfriando os objetos, eles não vão passar, ok? Então, a gente pode também criar aqui uma nova cena para ficar mais bonito, digamos, a nossa visualização. Eu tenho ver aqui com o botão direito, clico em Create, clico em Sim e seleciono o que eu quero nessa minha cena. Então, eu vou querer o Mesh One e vou querer Contour of Temperature. Mas relembrando, eu quero uma certa transparência nos meus objetos para que eu possa visualizar corretamente os contornos. Posso colocar uma a transparência em torno de 50, clique em Save and Display e pronto, agora sim, agora nós vemos por completo o nosso objeto dentro do duto da nossa simulação, dentro do nosso domínio. Agora eu posso clicar em Cancel, correto? E vamos criar uma nova visualização dentro desse mesmo problema. Então eu venho aqui, clico com o botão direito em Create, certo? E vou clicar em Pathline. Então agora nós vamos ver as linhas de corrente da nossa simulação, certo? Então aqui em Particle Variables, eu vou clicar em Time. Vou definir da onde que vai estar saindo essas minhas linhas de corrente. Então vou definir como o inlet, correto? E vou clicar em Save and Display. Vou clicar em Close. Para melhor visualizar, eu clico no botão direito, Create Scene, crio uma nova cena, onde eu vou ter o Mesh One, o meu Pathline. Novamente, defino aqui uma certa transparência para que possa ficar melhor a nossa visualização. Clico em Save and Display. E olha que interessante, agora nós vemos as linhas de corrente passando pelos nossos objetos. Só que o que acontece, como a gente mandou setou que as linhas de corrente elas sairiam do meu inlet por completo, nós temos digamos uma bagunça aqui. Nós temos muitas linhas de corrente e você não consegue ter uma visualização tão interessante, né? Então, qual seria uma estratégia? Você selecionar uma região de interesse onde você sabe que o escoamento mais próximo de onde está saindo essa região, ele vai passar na região de interesse. Então, eu posso ter um feeling, digamos assim, de que as partículas ou as linhas de corrente que estão saindo dessa região baixa aqui na caixa, na entrada do meu domínio, elas vão colidir ou vão ter uma interação direta com os meus obstáculos que estão na mesma região. Então, o que nós faremos? Nós iremos criar uma região para que que as linhas de corrente saiam somente dessa região. Então, eu vou clicar em Cancel aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui em Surface, New, Line, Rake. Okay? Então, agora eu clico aqui o tipo que eu quero. Eu não quero uma linha, eu quero um tipo Rake, correto? E vou selecionar as coordenadas desse meu Rake. Então, eu vou colocar como 0.115 em x1. Vou colocar 0.01 em y0 e 0.01 em y1. E vou deixar na coordenada z, 0 e 0. O número de pontos que eu quero ter interesse são de 25. Ok? E vou clicar em Create. Somente relembrando também que eu selecionei aqui o type, o Rake, porque quando a gente seleciona a linha, ele vai criar uma linha, certo? E vai criar um seed point de cada intersecção que ele tiver com a malha. Quando eu defino um rake, ele vai criar uma linha e vai fazer uma divisão equalitária e colocar os pontos que eu defini aqui,
correto? Então eu defini 25, ele vai criar 25 pontos nessa região que eu defini e vai ter um espaçamento igualitário entre elas. Então agora eu posso clicar em Close. E agora nós vamos editar aquele Pathlines que nós tínhamos definido anteriormente. Então eu clico aqui em Pathlines com o botão direito, clico em Edit e não mais eu vou colocar o Release from Surface do inlet. Eles vão ser liberados a partir do meu rake novo que nós definimos agora. Então vou clicar em Save Display, Close, vou criar uma nova cena. Então Create Scene, onde vão estar meus pathlines, meu mesh, coloco ali em 50 e alguma coisa, 53 nesse caso, clico em Save and Display, e agora sim, é possível ver muito melhor os pathlines saindo somente daquela região que eu defini, certo? E você consegue ver a interação dessas linhas de correntes com os meus objetos. Então a gente pode perceber onde pode ter região de circulação, por onde o escoamento ele passa mais fácil, qual que é a direção preferencial do escoamento em relação ao encontro com os objetos. Então muitos resultados a gente pode também concluir a partir desse tipo de visualização. Correto? Agora eu posso clicar em Cancel e se a gente lembrar, essa geometria que nós estamos trabalhando, ela tem um plano de simetria. Então, somente metade dessa geometria que a gente está estudando. Na verdade, ela tem um outro plano espelhado aqui desse lado direito, que seria para considerar a geometria completa com os 5 objetos. E o Fluent ele permite que a gente visualize, que ele faça esse espelhamento em relação ao plano de simetria. Então eu vou clicar aqui em Graphics com o botão direito e vou colocar em Views. E ele automaticamente já percebe que eu tenho um plano de espelhamento, porque eu tenho a condição de contorno de simetria. Vou clicar em Symmetry e vou clicar em Apply. Agora eu posso fechar aqui e agora eu visualizo a minha geometria completa, correto? Apenas sem ele não mostra o plano de simetria e ele espelha os resultados que você obteve nesse lado esquerdo para o lado direito. Então, para finalizar o pós-processamento aqui no nosso caso, eu gostaria de mostrar uma outra ferramenta do Fluent. Tem momentos que a gente quer calcular algum parâmetro, alguma propriedade, só que a gente não tem ela diretamente acessível no Fluent, né? Então, o Fluent tem uma ferramenta para que a gente possa calcular alguns parâmetros que não estão diretamente acessíveis. Então, eu vou clicar aqui em Parameters and Customization, com o botão direito em Custom Fields Functions, vou clicar em New, certo? Então ele aparece essa calculadora e eu vou mostrar como a gente pode calcular. Então o que eu vou querer calcular eu quero saber uma média criar um contorno depois da temperatura local menos aquela temperatura média na região da saída. Então eu vou realizar aqui, vai ficar um pouco mais claro na hora que a gente colocar, plotar esse contorno. Então em Field Functions eu vou selecionar Temperature, ele já vai colocar a temperatura estática e vou colocar Select. Automaticamente ele já colocou aqui na minha definition. Eu vou colocar o sinal de menos e vou selecionar aquele Report Definition que a gente já tinha feito anteriormente. E eu vou colocar aqui o Outlet Temperature, que é temp de report. E vou clicar em Select. Ok? Vou dar um nome para minha nova função, né? Vou chamar de temp difference, tá? Que é a diferença de temperatura, e vou clicar em define. Posso fechar aqui e agora, se eu for criar um novo contorno, eu vou clicar aqui em Custom Field Functions e já tenho meu Temp Difference. Então vamos olhar agora no Outlet como vai ficar essa distribuição de temperatura, tendo como o parâmetro, né, a propriedade esse Temp Difference. Vou clicar em Save Display. E para a gente poder ter essa visualização correta e coerente, a gente precisa tirar da opção Global Range, porque senão ela vai ficar toda azul
porque como o Global Range ele é muito grande, a diferença das temperaturas aqui, o range não é tão alto, então a gente precisa criar um range local, certo? Para que a gente possa perceber melhor essas diferenças. Então, eu vou tirar de Global Range, vou colocar em Save Display. Pronto, agora sim, nós temos a região de saída do nosso domínio, o nosso outlet, e a gente consegue ver em relação à temperatura média na saída, quais são as regiões onde estão acima ou abaixo dessa temperatura média calculada. Com isso, a gente encerra aqui a nosso exemplo prático. Conforme eu comentei, o objetivo principal era mostrar o setup, mas também, principalmente, na verdade, mostrar o pós-processamento, as ferramentas de pós-processamento. Então, levem essas ideias de pós-processamento, esses exemplos de pós-processamento para a simulação de vocês. Então, tentem sempre, quando vocês assistem os vídeos, tentar assimilar com interesses próprios ou com outros casos passados, que tipo de pós-processamento a gente poderia também adicionar para que a gente possa enriquecer nosso conhecimento. Correto? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado.